Olá, amadas, graça e paz. Iniciamos a nossa live, nosso propósito de Esther, jejum, oração, comunhão, conexão. Estamos aqui. Primeira soldada já entrou. Irmã Priscila. Seja bem-vinda, irmã Priscila. Essa aí tá pronta para a guerra. Eu gosto assim. Eu gosto de ver assim, de prontidão. Seja bem-vindo, João. Olha aí o guerreiro também aqui no propósito. Já tá aqui. Deus abençoe, queridos, amados. Vamos pra guerra. Vamos pra guerra, vamos pra cima. Chegou a outra guerreira aqui, Luciene Oliveira. Deus abençoe, irmã Luciene. Seja bem-vinda, minha querida. Hoje é o dia da gente ver quem são os guerreiros, hein? Hoje é o dia da gente conhecer os verdadeiros guerreiros e guerreiras que estão de prontidão. Amém? Dia 1 do nosso propósito de Esther, jejum e oração. Vamos para cima, em nome de Jesus. O Senhor está conosco. Chegou ela, meu amor, irmã Norma. Seja bem-vinda, minha querida. Esses são os guerreiros, guerreiros do Senhor. Vamos aguardar mais alguns. Eu creio que tem mais. Isso aí, irmã Priscila. Estamos em um propósito. É tempo de guerrear, é tempo de pelejar. Amém? E eu creio que o Senhor nos dará vitória, eu creio que o Senhor nos dará resposta. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará presente. E ele está aqui no nosso meio, está presente. Amém? Aqueles que se dispuserem realmente a cumprir o propósito, os 3 dias, aqueles que entrarem realmente para a peleja, eu creio que eu verei os testemunhos em nome de Jesus. Eu vou ver vocês agradecendo em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Norma, meu amor. Se você puder, vai enviando essa live aí para as guerreiras, para os guerreiros, para eles despertarem. Amém? É tempo de despertar. Sair do sono da indolência e se levantar para guerrear. Amém? Deus abençoe vocês que já estão aqui. Recompense com ricas bênçãos do céu. E é isso aí. É isso aí. Se levantar. Estamos vivendo dias difíceis, né? Tempos trabalhosos, como está escrito na palavra de Deus. Dias trabalhosos e precisamos estar de atalaias, né? O Senhor conta com os atalaias da última hora. Deus abençoe, pastor Léo Vieira. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pastor Léo. Andresa. Deus abençoe, Andresa. Minha amiga Rosilma. Sejam bem-vindos. Guerreiros do Senhor que estão presentes. Vamos partir, né? Para o ataque. Vamos partir para o ataque. Para a defesa e para o ataque. Né? A gente vai começar agora, né? Nosso propósito de jejum começa agora meia-noite. E a gente vai entregar sábado, à meia-noite.
Amém? E eu não sei qual foi o jejum que vocês escolheram, né? Que seja melhor para vocês, estejam de acordo com as condições de saúde de vocês, né? Tem pessoas que precisam tomar remédio, enfim. Aí você e Deus você vai acertar aí com Deus como é que vai ser. Amém? Mas se vocês escolheram esse tipo de jejum que começa meia-noite, e aí vocês estendem pela manhã e vai até o horário que você aguentar, né? Ficar sem se alimentar. Aí quando você chegar no seu limite, você vai ali, entrega ao Senhor, amém? À meia-noite, inicia de novo o jejum e assim sucessivamente, né? Tem um jejum que, para quem consegue ficar os 3 dias sem comer, né? Para quem consegue ficar os 3 dias sem comer, o que é que vai fazer? Vai tomar água, né? Suco, água de coco, amém? E vai gradativamente. E também tem aqueles que escolhem abdicar de alguma coisa, né? Que gostam de fazer. Ficar sem ver TV, ficar sem internet, ficar sem tirar alguma coisa que, de certa forma, lhe traga prazer, né? Que lhe roube o tempo com Deus. E não se esqueça de, durante o dia, tá bom? Tirar um tempinho para orar na sua casa, tirar um tempinho para ler a palavra, o seu tempo devocional com Deus, amém? Passar o dia ligado no céu, né? Claro que temos os nossos afazeres, mas a gente vai dentro do que a gente pode, né? Estar em comunhão com Deus. Irmã Norma está dizendo que só pode até a hora do almoço. E tá ótimo, irmã Norma, tá ótimo. Ela tem diabetes, mas tá ótimo, tá ótimo. A irmã Norma, no caso dela, vai entregar de meio-dia, amém? Aí de meia-noite ela começa outro propósito. E assim nós vamos até o sábado, amém? Sábado de meia-noite. E vocês que estão nesse propósito, meus queridos, não quebrem, tá bom? Não quebrem o propósito. Eu sei que vai se levantar muitas coisas, porque se levanta, né? Quando a gente está em propósito de oração e jejum, o inimigo quer roubar a nossa paz, quer de alguma forma nos tirar da graça, mas você fica aí, ó, atento, vigilante, para não quebrar o propósito, tá bom? Amém? Fique vigilante para não quebrar o propósito. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Josefa, minha amiga Rosilma, tá por aqui já. Cantora Dalzirene Abreu, também já tá por aqui. Mili entrou. E é isso. Não vamos nos estender muito, tá bom? Não vai ser uma live longa. Mas nós vamos orar, né? O nosso propósito é de oração e ato profético em nome de Jesus. E vamos para cima. Amém? Vamos orar para iniciar em nome de Jesus. Pai querido, aqui estamos, Senhor, nesse propósito de Esther. Propósito de 3 dias, Senhor. E nós queremos te entregar, Senhor, agora em nome de Jesus, este propósito. Queremos te pedir, Senhor, nos cubra com teu precioso sangue. Livra-nos, Senhor, de toda investida. Livra-nos, Senhor, de todo dardo inflamado, de toda fúria do inferno que se levanta, Senhor, para nos desestabilizar, para nos tirar da posição. Mas que cada mulher, cada homem que aqui está junto comigo, segurando a corda, que eles, Senhor, obtenham vitória. Nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Por isso aqui estamos. Por isso aqui estamos, porque nós cremos na Tua intervenção, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir. E eu creio que o Senhor está a olhar por cada mulher que aqui está, por cada homem que aqui está, por cada família. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai enviar a resposta. Eu creio que o Senhor vai enviar a vitória. E eu verei, no final destes dias, as tuas filhas e os teus filhos testemunhando as vitórias.
Queremos te pedir, Senhor, fortaleça-nos. Fortaleça a nossa alma, fortaleça o nosso espírito, o nosso corpo, para permanecermos de pé, Pai. Permanecermos fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Não a nós, mas ao Teu nome, honra, glória, louvor e majestade, Senhor. Que esse sacrifício, Pai, que esse sacrifício seja para a honra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, irmã Denise, irmã Elaine, já estão por aqui também as guerreiras, irmã Silvana, guerreira também, já está por aqui. Vamos em frente, vamos ler a palavra de Deus que é o nosso texto, né? Nosso texto base que se encontra em Esté capítulo 5, verso 3. Esté capítulo 5, verso 3, que diz: Então lhe disse o rei, que é o que tens, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Amém, queridas? Você vai dizer para o Senhor nesses 3 dias qual é a tua petição. Você vai contar para o Senhor o que você precisa. Amém? O que você está necessitando. Você vai entregar para Ele e Ele pergunta para nós nesta noite: qual é a tua petição? Amém? E eu creio que o Senhor, no final, Ele vai te dar a resposta. Ele vai te dar a vitória que você precisa. Porque você está assumindo um compromisso nesta noite. Amém? Nós estamos assumindo um compromisso nessa noite, porque nós cremos na intervenção. Amém? Ele não só nos dará vitórias, mas Ele também nos dará estratégia. Ele também nos dará discernimento. Ele também nos dará sabedoria. Tudo aquilo que precisamos para vencer as batalhas. Esse é o tema da nossa primeira live. Amém? Preparando-se para vencer as batalhas da vida. Cada um de nós tem uma batalha para enfrentar, né? Cada um de nós passamos por processos. E assim como Esté foi preparada, nós também estamos sendo preparados. Nós também estamos sendo preparados. Esté capítulo 4. Esté capítulo 4 conta que o rei decreta, né, a morte dos judeus. E a história você já conhece, eu vou abreviar um pouco a história. Você sabe que o inimigo do povo de Deus, Amã, se levantou contra os judeus. E ali Amã, ele fez com que o rei assinasse um decreto de morte. Fez com que o rei assinasse um decreto de morte, perdão. E nesse decreto, todo o povo judeu seria morto, sem o direito de se defender. Sem o direito de se defender. Então, Esté ali, ela já estava no palácio. Mardoqueu, seu primo, estava à porta. E a Bíblia diz que quando Mardoqueu soube da notícia, do decreto, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando alto, com grande e amargo clamor. E a Bíblia diz que em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentações. Eles se deitavam em pano de saco de cinza. E então essa notícia chegou até Esté no palácio. A notícia chegou até Esté no palácio, por meio dos seus servos, por meio das suas servas. E, enfim, Mardoqueu conseguiu ter acesso a Esté. E Mardoqueu deu a Esté uma palavra. Mardoqueu deu a Esté uma palavra. E esta palavra que Mardoqueu deu a Esté serviu de chamado para Esté.
As palavras de Mardoqueu serviram de chamado para Esther. E quais foram essas palavras? Esther capítulo 4, verso 13 ao 14 diz que: então lhe disse Mardoqueu que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, ou em outra versão, né? Se para um tempo como este, foste elevada a rainha. O que Mardoqueu estava aqui dizendo a Esther? Esther, não pense que você está no palácio, o fato de você estar no palácio, você estará livre. Não imagines que por estares na casa do rei, Esther, tu escaparás. Não. Se você se calar, Esther, de outra parte se levantará socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E aquelas palavras, com certeza, foram como flechas no coração de Esther. Aquelas palavras despertaram em Esther algo que antes ela não havia sido despertada ainda, né? Que era para quê? O sentido de ela chegou até o palácio por um propósito. Ela chegou até o palácio por um propósito. Queridas, quando o Senhor nos faz chegar a lugares de destaque, de posições, quando o Senhor nos entrega um propósito, nos entrega uma missão, Ele tem algo que Ele quer que nós façamos. E para Esther seria dar livramento para o povo. Amém? E você aqui nesta noite está como uma Esther de Deus. Amém? Vocês mulheres que estão nesse propósito, você está sendo levantada. Você está sendo chamada, ativada para um tempo como este. Foi para um tempo como este que o Senhor te levantou. Foi para um tempo como este que o Senhor está te chamando. Você está sendo chamada como uma Esther de Deus. Para quê? Para se levantar em favor do seu povo. Qual é o seu povo? É a sua casa. É a sua família. É você mesma. Amém? Aonde Deus te colocar, a posição que Deus te colocar, tem um propósito. Certo? Tem um propósito. E você precisa cumprir esse propósito. Porque se você não se levantar, socorro e livramento virá de outra parte. Mas você será cobrada. Você será cobrada por aquilo que o Senhor te entregou e você deixou de fazer. Mas eu creio que você está aqui hoje, sendo levantada como Esther, sendo ativada como Esther. As palavras de Mardoqueu serviram de chamamento para Esther. Mardoqueu pode muito bem representar a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, nos ativando, nos chamando, nos convocando para um tempo como este. Amém? Chegou a guerreira Ana Célia. Já está presente também por aqui. Então, queridas, é isso. Para um tempo como este que Deus nos chamou. E quando Esther soube que ela precisaria se posicionar, o que foi que Esther disse? Esther, capítulo 4, verso 16. Esther disse: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias e por 3 noites, nem de dia e nem de noite. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Amém? Esther ali estava convocando todos os judeus para jejuar e para orar. Amém? E ela, junto com as suas servas, também estariam jejuando por 3 dias e por 3 noites.
Amém, irmã Nacélia? Mas o importante é que chegou. Vamos embora. O importante é que chegou. Então, queridas, é isso. Amém? Nós estamos sendo convocadas, chamadas por Deus para um tempo como esse. O Senhor quer nos dar estratégia. Através do jejum e da oração, Esther recebeu estratégia, Esther recebeu coragem, Esther recebeu força. Amém? E será também assim conosco. Amém? É para um tempo como este que nós estamos sendo levantadas. Para um tempo como este, porque é tempos difíceis que estamos vivendo. O livro é Esther capítulo 4, verso 16. Amém? Esther capítulo 4, verso 16. São o texto que nós estamos lendo agora. Então, minhas amadas, meus amados, vamos nos posicionar como Deus espera. Vamos nos posicionar como Deus deseja. Amém? E ali Esther começou a se preparar para a batalha. Batalha? Sim. Ela estaria diante do seu inimigo, Amã. Acima de tudo, era uma guerra espiritual. A nossa guerra, acima de tudo, antes de tudo, é uma guerra espiritual. A guerra que você enfrenta, minha amada irmã, meu amado irmão, começa no mundo espiritual. Contra principados, contra potestade, contra os demônios que se levantam. Certo? Então, Esther começou a se preparar. O jejum e a oração fez parte da preparação. Fez parte da preparação. Nosso jejum, nossa oração, a nossa entrega a Deus está sendo, a partir de hoje, uma preparação. Preparação. Para dias difíceis, para dias de lutas, para dias de provas. Amém? Nós seremos fortalecidas, nós seremos revestidas, receberemos estratégias em nome de Jesus. Amém, irmã Célia? Eu acredito que ficará salva só por 24 horas, mas vai ficar em nome de Jesus. Amém? Vai ficar em nome de Jesus. Ao final dos 3 dias, Esther estava pronta para se encontrar com o rei, para se colocar diante do rei. Ela não sabia, ela não tinha o controle das circunstâncias, ela não sabia se ia viver, ela não sabia se ia morrer, ela não sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, com medo, ela foi cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão, se levantou e se posicionou. E a história a gente sabe que aconteceu, né? Quando ela entra na presença do rei, o rei ali estende o seu cetro para ela. E ali ela já começou a obter vitória diante dos seus inimigos. Ali ela já começou a ter vitória diante dos seus inimigos. Mas antes de tudo, eu quero explicar para você. Eu quero que você entenda sobre a importância do jejum. Porque não adianta a gente falar que jejum faz parte do propósito, oração faz parte do propósito, mas você precisa entender por que o jejum é uma arma tão poderosa. Vamos ler Mateus. Vamos ler Mateus, capítulo 6. Acredito que você está com a sua Bíblia aí, né? Mateus, capítulo 6, verso 16 ao 18. O que é que diz Mateus? Capítulo 6, verso 16 ao 18. Jesus estava ensinando como jejuar. E a palavra de Deus diz que Jesus disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa.
Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Jesus aqui estava dizendo que assim como a oração, ninguém precisa saber que a gente está... Aqui a gente sabe porque a gente, estamos em propósito público. Mas a gente não precisa sair gritando aos quatro cantos que a gente está no propósito de jejum, propósito de oração. A gente faz em secreto. E o Pai que vê em secreto, ele nos recompensa. Jesus ensina a ungir a cabeça e lavar o rosto. Amém? Você não precisa parecer que tá num propósito de jejum, para que as pessoas sintam pena de você. Nada disso. Levanta a cabeça. Amém? Unge a cabeça, lava o rosto. Porque o teu Pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Em nome de Jesus. É a palavra que está dizendo. Amém? Não precisa ficar como os hipócritas, a palavra de Deus diz, contristados. Para parecer que é mais santo que os outros. Não. O nosso Pai que vem em secreto, ele nos recompensará em secreto. Amém? Dito isto, as palavras de Jesus, através do jejum, Deus nos instrui. Através do jejum, ele nos ensina a agir com sabedoria. Amém? O jejum, ele fortalece-nos. Parece ser contraditório, né? A gente tá ali sem comer, a gente tá sem se alimentar direito, mas ele fortalece o nosso espírito. Fortalece a nossa alma, o nosso homem espiritual. Amém? O jejum nos traz uma unção do poder de Deus para nós. O jejum trabalha a tua fé, o jejum trabalha o teu temor a Deus. O jejum te prepara para as batalhas. O jejum traz a intervenção divina. E o jejum mostra a nossa total dependência a Deus. Certo? É isso que o jejum faz. Vamos agora à importância da oração. Eu preciso falar isso para você. Você já sabe. Você já sabe, mas aqui eu vou reforçar. A importância da oração. O rei perguntou a Esther: Esther, qual a tua petição? Até se metade do reino você pedir, eu te darei. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, infinitamente mais daquilo que pensamos. Aquilo que você pede para ele é nada. Aquilo que você pede para o teu rei é nada. Amém? E ele pergunta para nós, qual a tua petição? Até se metade do reino te pedir, você pedir, eu vou te dar porque eu posso. Ele pode. Amém? Mas para isso você precisa saber qual é o poder da oração. A oração é uma arma de guerra. Assim como o jejum é uma arma de guerra poderosa. Todo crente que ama a Deus e não gosta de orar, tem alguma coisa errada. Todo crente que diz que ama a Deus e não gosta de estar em oração, tem alguma coisa errada. Porque como é que a pessoa diz que ama a Deus e não gosta de orar? Porque orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Você não precisa falar bonito, você não precisa falar explicado, você só precisa ser sincera, abrir o coração. Falar para ele é o teu amigo. Como é que você fala com a tua amiga? Como é que você fala com o teu amigo? Como é que você conta os teus problemas para os teus amigos? Precisa de muita coisa para contar? Não. Você chega e abre o coração. Para Deus é assim também. Para Deus é assim também. Ele ouve até o que a gente não fala. Ele conhece até as nossas lágrimas.
Mas se você ama a Deus, você precisa amar a oração também. Orar é fácil? Não. Você lembra quando Jesus estava ali no Getsemane orando? E ele pensava que os seus discípulos estariam orando com ele e eles não estavam orando? Jesus disse, nem uma hora vocês puderam velar comigo. Por quê? Porque orar não é fácil. Orar é difícil. Mas nós só teremos vitória se estivermos em oração. Nós só teremos vitória se estivermos entregues, rendidos a uma vida de oração. A oração é a arma. É a arma que nós temos contra o inimigo. Amém, queridos? Amém, queridas? A oração, quando usada com fé e sinceridade, é uma ferramenta poderosa. Poderosa para enfrentar os inimigos espirituais que têm se levantado contra nós. Amém? Ela nos ajuda a vencer os desafios. Ela ajuda a nos proteger contra as influências do mal. É a oração que nos blinda. É a oração que nos blinda e nos fortalece. A oração é como uma espada. Uma espada que abre o caminho para as vitórias espirituais. A oração é uma espada. E essa espada Deus já te entregou. Amém? Essa espada está na tua mão. Eu sei que... Eu vou falar algo aqui muito, muito sério e muito importante. Eu sei que a gente gosta de pedir oração, certo? A gente tem um amigo, a gente tem uma amiga, ora por mim, ora por mim. Amém. Amém. Que bom que você tem um amigo e tem uma amiga para você pedir oração. Mas você não pode viver dependendo da oração de ninguém. Essa foi uma lição que Deus me ensinou. E eu fui pelo caminho mais longo, mas você não precisa pegar o caminho que eu peguei. Eu vou te ensinar o caminho mais curto. Você precisa aprender a orar por você. Não viva dependendo da oração de não viva... Já ouviu falar no irmão 6 horas, né? Irmão 6 horas. Irmão 6 horas por mim, não. Não, você não é irmão 6 horas não, viu? Você não é o irmão 6 horas nem irmã 6 horas. Aprenda a dobrar os seus joelhos. Aprenda a falar com Deus. Aprenda a falar com Deus. Porque a tua oração é uma arma poderosa. Que negócio é esse de só depender da oração dos outros? Que negócio é esse de só achar que a oração dos outros é que tem poder e a sua não tem poder? É, irmã Rosilma. É, Rosilma. Crente carona, não. Chega desse negócio, viu? A partir de hoje. Chega desse negócio de ser irmão carona, irmão 6 horas. Ore você. Dobre o seu joelho você. Vá falar com Deus você. Amém? Tô aqui para orar por qualquer um que me pedir oração. Tô aqui. A gente vai orar sim. A gente vai entrar no clamor junto. Mas... E você? E você? No momento do desespero, no momento da dor, você vai ficar correndo atrás dos outros para vir orar por você? Não. Dobre o seu joelho, fale com Deus. Fecha a porta do teu quarto e fala com Deus, porque o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Ele te dará a resposta. Amém? Foi assim que eu aprendi. Porque um dia eu fui à irmã 6 horas. Isso, irmã Rosilma, isso mesmo. Isso mesmo. Um dia eu fui à irmã 6 horas. Mas Deus me ensinou. Não, minha irmã, você vai ser irmã 6 horas, mas não. Você que vai dobrar o seu joelho, você vai aprender a falar comigo. E eu aprendi. Quando tinha minha mãe, quando a minha mãe era viva, antes de Deus guardar a minha mãe, era eu e ela, no quarto de guerra. Clamor, louvor. Mas quando Deus levou a minha mãe, eu aprendi, com Deus e com ela, a dobrar os meus joelhos, fechar a porta do meu quarto e falar com meu Pai que está em secreto.
E o meu Pai, que vem secreto até o dia de hoje, sempre ouviu as minhas orações. Sempre respondeu as minhas orações. E será assim com você também. Amém? Será assim com você também. A tua oração tem poder. A tua oração tem poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aprenda essa lição, viu? Aprenda, pega essa chave aí que é poderosa. Queridos, é tempo de guerrear. Por que eu coloquei preparando-se para as batalhas da vida, nossa primeira live? Porque é tempo de guerrear. É tempo de guerrear. Deus nos chama para a peleja. Deus nos chama para a batalha. Deus nos chama para a oração. Amém? Você sabia que o teu Deus é um Deus de guerra? Você sabia que o teu Deus é um Deus de guerra? A Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos é o nome dele. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é general de guerra. E você é filha. Você é chamada. Você é escolhida por ele para a peleja. Para guerrear. Para se levantar. Foi para um tempo como este que ele nos escolheu. Foi para um tempo como este que ele nos alistou para a guerra. Amém? Josué. Vamos ler Josué. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, verso 13 ao 15. Presta atenção. Josué, capítulo 5, verso 13 ao 15, diz que o próprio Deus apareceu a Josué. O próprio Deus apareceu a Josué. E o que foi que ele disse no versículo 14? Versículo 14 não, versículo 13, amém? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e lhe disse: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Josué perguntando ao homem, que ele desconhecia até então. E então respondeu: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? A Bíblia diz que o príncipe do exército do Senhor se apresentou a Josué com a espada na mão. Mas esse príncipe do exército do Senhor era uma manifestação de Deus. Era o próprio Deus aparecendo para Josué com a espada na mão. E por que ele estava aparecendo a Josué? Porque Josué iria liderar uma guerra. Josué iria enfrentar inimigos poderosos. Josué estava ainda diante das muralhas de Jericó. Josué era o comandante do exército. E ali Deus tratou com ele. Deus tratou com ele de igual para igual. O príncipe do exército do Senhor se apresentou ao comandante de Israel, Josué. Ou seja, o general dos generais. O general dos generais estaria com Josué na peleja. O general dos generais estaria com Josué diante da batalha, diante da peleja. E assim também é nos nossos dias. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não está só na peleja. Você não está só na guerra. Porque o Senhor dos senhores está na tua frente. E a Bíblia diz que ele tem uma espada na sua mão. Uma espada de fogo. Flamejante está na mão dele. Amém? E tem uma espada na tua mão também. E ela se chama oração. E tem outra espada na tua mão também. E ela se chama jejum. Espadas estão na tua mão. Espadas. Você vai usar?
Você vai usar? Será que o príncipe do exército do Senhor pode contar com você? Pode, né? A gente tá aqui essa hora. Eu sei que pode. Eu sei que pode. Então, minhas queridas, vamos embora. Vamos embora. Porque eu digo que é tempo de nos prepararmos para as batalhas da vida. Porque, além das lutas que enfrentamos, né? Na nossa família, na saúde, nos negócios, são batalhas da vida que nós enfrentamos. E, além de tudo, você tem ouvido, você tem visto o que tem acontecido no mundo. A palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Guerras, rumores de guerras. Você está preparado? Você está preparada para, se você dormir hoje e amanhã acordar com a notícia de que uma guerra começou? Porque não se engane com as palavras dos homens. A Bíblia diz que quando disserem que a paz e segurança haverá repentina destruição. Nós devemos estar preparadas para as guerras que acontecerão no mundo. Nós devemos estar preparadas para as crises econômicas que vai sacudir o mundo. Mas quando chegar, o Senhor quer nos preparar, quer nos fortalecer. Você será a coluna da tua casa que vai ter uma palavra, que vai dizer não. O Senhor está conosco, vamos orar, vamos jejuar, o Senhor vai agir. É para isso que Deus te levantou. Foi para isso que Deus te chamou. Amém, mulher de Deus? Amém, mulher de Deus? Se amanhã se levantar a guerra, a palavra de Deus diz em Salmos 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Não se assuste quando as notícias começarem a chegar. Não se assuste quando a economia do Brasil quebrar. Não se assuste, porque o Senhor dos Exércitos vai cuidar da tua casa. O Senhor dos Exércitos vai cuidar da tua família e você será a coluna que Ele levantou. Amém? Você estará preparada para enfrentar as batalhas da vida. Porque já estamos vivendo os últimos dias. Já estamos nos minutos finais. O relógio do Apocalipse já está dando a meia-noite. Não pense que as coisas vão melhorar daqui para frente, não. As coisas vão apertar. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó está conosco. Como Ele esteve com Esté. Como Ele esteve com Josué. Ele estará conosco. Você não vai se atemorizar com as más notícias. Porque o Senhor está com você. Amém? Amém? A gente pode dormir hoje e amanhã acordar com a notícia. Uma bomba atômica estourou em algum lugar. Uma bomba atômica explodiu em algum lugar. Sim ou não? Sim. Mas nós estamos sendo fortalecidas pelo Senhor. Esteja vigilante. Esteja de atalaia. De atalaia. A Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro homem. Não acredite no que os homens dizem. Não leve tão a sério o que os homens dizem. Os homens mentem, os homens falham. Mas a palavra de Deus nunca falha. Nunca falha. Amém? Nunca falha. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, você faz parte desse exército. Amém? Você faz parte desse exército. Ele te entregou a espada da oração. Ele te entregou a espada do jejum e do louvor.
Não se esqueça do louvor. Se você soubesse o poder que tem o louvor, o teu louvor, minha irmã, você louvava muito mais. Se você soubesse o poder que tem o louvor, você louvava muito mais na tua casa. Lavando os pratos. Você não sabe quantos livramentos o Senhor dá através do louvor. Você não sabe quantos livramentos o Senhor dá através do louvor. Então esteja ligada, lavando os pratos, fazendo a comida, varrendo a casa. Esteja ligada, esteja louvando, esteja orando em pensamento, em espírito de oração. Em espírito de oração. Amém? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Então, esses propósitos de 3 dias que nós estamos fazendo, o Senhor vai nos preparar. O Senhor vai nos dar estratégia como deu a Esther. Certo? Nós vamos receber direções para a nossa vida, direções para a nossa casa, direções para a nossa família. Esther recebeu estratégia do céu para pelejar contra as trevas, para pelejar contra Amã. Amã, cheio de manipulações, né? Sempre tem o Amã cheio de manipulações. Mas na oração, através do jejum, o Senhor vai te ensinar a como lidar com os Amãs cheios de manipulações. Amém? Ainda que você precise sentar à mesa junto com Amã, o Senhor vai te ensinar a como lidar com as manipulações do Amã que te cerca. E você vai ter vitória em nome de Jesus. Ao final dos 3 dias, Esther teve vitória. E nós também teremos vitória em nome de Jesus. Quem diz amém? Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo, coloca amém aí. Nós vamos agora, minhas queridas, nós vamos fazer uma oração profética. Amém? Você vai, se você puder, você vai repetir comigo o que eu falar. Amém? Você vai repetir comigo o que eu falar. Em um ato profético, nós vamos juntas profetizar sobre a nossa casa, profetizar sobre a nossa vida, profetizar sobre os nossos negócios, em nome de Jesus. Amém? Antes da oração, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa aprender a se mover dentro das batalhas. Esther recebeu estratégia. E nós também temos que ter estratégia na batalha. Estratégia na peleja. Temos que aprender a se mover, porque se não soubermos nos mover, nós podemos perder. Nós podemos perder. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar onde é o teu campo de batalha. Deus vai te mostrar quem é o teu inimigo. Primeiro, Ele revela. Quando Deus te revelar, você vai se preparar. É isso que nós estamos fazendo hoje, prepararmos. Jejum, oração, clamor, preparação. Amém? Quando você estiver preparada, você vai esperar o tempo certo para agir. Precisamos esperar o tempo certo para agir dentro das batalhas. Amém? Esther foi estratégica. Esther não se precipitou. Esther fez o primeiro banquete. E o rei, Esther, qual a tua petição? Ela, não, rei, vou dar mais um banquete. No segundo banquete, o rei, Esther, qual a tua petição? Esther estava esperando o tempo certo. Ela esperou o momento certo. E você também precisa agir assim,
com sabedoria, com estratégia. Amém? E quando chegar a hora, quando chegar o tempo de você ficar cara a cara com Amã, cara a cara com Amã, aí você sim vai fazer guerra. Aí sim você vai fazer guerra. Amém? Agora, por último, e não menos importante, você vai ter que aprender a se reservar. Como assim? Você vai precisar saber a hora de se retirar. Você vai precisar aprender a hora de se afastar. Amém? Por quê? Porque é necessário saber a hora de se afastar, fazer guerra contra o inimigo e ficar quietinha no teu canto, caladinha, esperando Deus agir, Deus intervir. Amém? São estratégias na batalha. São estratégias na guerra espiritual. Aprenda a se mover nesses princípios. Amém? 1. Deus lhe revela. 2. Você se prepara. 3. Lute no tempo certo. 4. Faça guerra contra o mal. 5. Se retire, se afaste, se reserve e espere Deus fazer. Deus agir ao teu favor. Amém? Isso, Rosilma. Isso. Às vezes Deus diz, vai lá e faz. Vai lá e age. Mas às vezes Deus diz, silêncio. E aguarda o meu agir. Aguarda o meu trabalhar. Amém? Isso que você falou é muito importante. Precisamos guardar o nosso coração. Precisamos saber a hora e o momento de guardarmos o nosso coração. Tudo isso faz parte da estratégia. Da estratégia e como vencer nas batalhas espirituais. Amém, queridas? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te recompense. Amanhã, em nome de Jesus, querendo Deus, estaremos aqui novamente à meia-noite. Amém? Faça o seu jejum que você escolheu bem direitinho. Amém? Não quebre o propósito. Amém? Tá? Quem está aqui hoje vai estar aqui amanhã, vai estar aqui sábado. Para a gente entregar. Amém? E para a gente receber todas as estratégias que o Senhor quer nos entregar. Amém? Vamos orar. Vamos fazer um ato profético agora. Você vai repetir o que eu vou falar. Amém? Você vai repetir. E todas nós juntas vamos fazer um único coro, uma única voz, em nome de Jesus. Não sei se você está no quarto, não sei se você está na cozinha, não sei se você pode se ajoelhar. Se não puder se ajoelhar, não tem problema. Fica aí sentadinha mesmo onde você está. Amém? E vamos fazer um ato profético agora em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós profetizamos. Aleluia. Nós profetizamos. Repita comigo. Nós profetizamos que ao fim dos 3 dias de propósito, o Senhor nos dará direções. O Senhor nos dará estratégias específicas para vencer as nossas guerras. Está repetindo? Nós cremos que o Senhor não nos abandonará no campo de batalha. Nós cremos que o Senhor vai à nossa frente com a sua espada de fogo, destruindo todo o mal. Amém? Você repetiu. Agora vamos fazer a nossa oração para encerrar. Vamos orar por Rosilma, que está pedindo aqui oração por sua sobrinha, por seu esposo, que está indo para São Paulo, em nome de Jesus.
Que Deus abençoe mulher que está aqui. O Senhor te levantou neste tempo como uma Esther. Foi para um tempo como este que Deus te levantou. Amém? Você é coluna. Você é coluna da sua casa. Você é coluna da sua família. Em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida das tuas filhas. Pela vida, Senhor, dessas guerreiras que o Senhor levantou. Dessas Esther que o Senhor levantou. Que elas possam, Senhor, serem levantadas. Que elas possam, Senhor, serem ativadas em seus propósitos, em seus chamados. Proteja tuas filhas. Esconda do mal, esconda da aparência do mal. Proteja dos dardos inflamados. Proteja, Senhor, das setas malignas, de todo o levante espiritual. Senhor, que elas tenham livramento. Senhor, que elas sejam estratégicas. Senhor, que elas sejam sábias. Senhor, que elas tenham discernimento. E que sejam, Senhor, blindadas pelo Teu Espírito Santo. Que elas sejam blindadas pelo Teu Espírito Santo. Que elas, Senhor, sejam preparadas para vencer as batalhas da vida, Senhor. Eu creio que elas estão aqui, Senhor, por um propósito. Eu creio que elas estão aqui, Senhor, porque nós temos o mesmo propósito. Porque os semelhantes se juntam. E nós somos semelhantes, sim. Nós somos escolhidas, nós somos amadas por Ti, Senhor. Vai à nossa frente. Vai nesta peleja, como fostes com Josué, como fostes com Esther. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nos dá sonhos. Senhor, nos dá visão. Nos mostra a Tua vontade. Nos mostra o Teu querer. Nos mostra, Senhor, o caminho que devemos seguir. Nos mostra, Senhor, como nos movimentar, como nos mover dentro das nossas batalhas espirituais. Nós estamos aqui, Senhor, porque somos dependentes de Ti. Nós somos carentes de Ti. Dá-nos, Senhor, desejo de orar. Dá-nos, Senhor, desejo de louvar. Dá-nos, Senhor, desejo de jejuar. Dá-nos, Senhor, desejo de estar no Teu lugar secreto, plantando sementes para a eternidade, plantando sementes, Senhor, eternas, que tenham peso de glória sobre a nossa vida, que tenham peso de glória sobre a nossa casa, que tenham peso de glória sobre o nosso chamado, Senhor. Nós queremos encher os nossos celeiros de sementes, crendo que no tempo oportuno, crendo que no tempo certo nós vamos colher, nós vamos encher as nossas aljavas, Senhor. Nós vamos encher os nossos celeiros e nós vamos encher as nossas aljavas das flechas que o Senhor vai colocar na nossa mão. E eu creio que essas flechas irão mais longe do que nós. Eu creio que os nossos frutos vão se multiplicar. Aquilo que o Senhor colocar na nossa mão vai frutificar. Aquilo que o Senhor colocar na nossa mão vai florescer, vai crescer, porque o Senhor quer, porque nós estamos na Tua presença, porque nós estamos buscando, porque nós estamos, Senhor, ansiando pela Tua presença. Nós ansiamos pela Tua presença, Senhor. Nós ansiamos pela Tua glória, Senhor. Nós amamos a Tua presença. Nós queremos estar, Senhor, no Teu jardim secreto, porque é ali que nós encontramos paz. É ali, aos Teus pés, que nós nos derramamos, que nós derramamos as nossas lágrimas, que nós podemos, Senhor, nos despir de quem somos. Nós podemos abrir o nosso coração, porque o Senhor nos conhece intimamente. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é nosso Pai e nós somos filhas amadas. Cada uma dessas mulheres, desses homens que aqui estão, são filhos amados.
E o Senhor cuida dos seus filhos. E o Senhor ama os teus filhos. E o Senhor tem um plano para cada um dos teus filhos. É isso que eu te peço, Senhor. Todas essas bênçãos e cremos. Eu creio que no final deste propósito, eu verei mulheres, homens, testemunhando o que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai intervir. Eu creio que o Senhor vai instruir. Eu creio que o Senhor vai guiar essas mulheres e esses homens até a vitória, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Deus te dê uma noite de paz. Deus te dê um sono tranquilo, reparador. E amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui novamente. Amém? Estaremos aqui novamente, recebendo de Deus estratégias, respostas, direções. Deus abençoe a irmã Norma, a irmã Denise, Rosilma, Ana Célia, missionário Gabriel, irmã Elaine, quem mais? Jéssica, Mila, Samuel, Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Escreve aqui. Quem está aqui por aqui ainda, escreve aqui para eu saber. Deixa eu ver aqui. Luciene, irmã Luciene, irmã Priscila, irmã Ana Célia, irmã Norma, Jéssica, Denise, Rosilma. Deus abençoe vocês. Amém, minha paraibana. Aqui, ó, aqui tem paraibana, aqui tem paulista, aqui tem cearense, aqui tem... Eu não sei. Quem mora em Caruaru é o quê? Me fala aí. Irmã Ana Célia, você tá por aqui. Quem mora em Caruaru é o quê? Eu tô passando essa vergonha aqui. Alguém sabe quem mora em Caruaru é o quê? Deus abençoe, minhas amadas, e recompense vocês com bênçãos dos céus. E amanhã estaremos aqui. Irmã Zezinha mora também em Pernambuco. Oh, meu Deus. É minha vizinha aqui. Fiquem na paz de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.